Você já sentiu aquele arrepio inexplicável na espinha? Não de um susto bobo, mas aquele frio que vem de dentro, como se algo soubesse um segredo sobre você que nem mesmo você conhece. É uma sensação que te diz que o mundo, esse que a gente acha que entende, é só uma casca fininha sobre um abismo. E de vez em quando, esse abismo, ele dá um jeito de sussurrar. E quando ele sussurra, a gente nunca mais é o mesmo. Nunca. Era uma manhã de neblina espessa, daquelas que engolem a luz do sol e transformam o mundo num borrão cinzento, quando o Dr. Elias Varela chegou à fazenda Vale Sombrio. Um lugar que fazia jus ao nome. No interior de Minas Gerais, esquecida por Deus e pelos carteiros, a fazenda se erguia, um casarão imponente, mas decadente, engolido pela vegetação. Uma arquitetura que parecia absorver a luz, e não refleti-la, com paredes marcadas por anos de abandono, e talvez, de uma presença ainda mais antiga que os próprios tijolos. Elias, um historiador e arquivista, havia sido contratado pela família, agora distante e desinteressada, para catalogar uma vasta coleção de documentos e livros antigos. Um trabalho de meses, isolado, o tipo de tarefa que ele, um viúvo recluso, até que apreciava, mas o Vale Sombrio era diferente. O silêncio ali não era calmo, era pesado. Um silêncio que parecia conter sons antigos, abafados, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração, aguardando algo, ou escondendo algo de proporções cósmicas e inumanas. O ar cheirava a mofo, poeira e algo mais, algo mineral e frio, que feria as narinas, remetendo a sepulcros esquecidos e profundezas inexploradas. A umidade grudava na pele, e cada rangido das tábuas do assoalho do casarão parecia uma nota numa melodia dissonante, orquestrada por fantasmas de uma realidade distorcida. A biblioteca, seu principal campo de trabalho, era um labirinto de estantes escuras e empoeiradas, livros em pilhas cambaleantes, cheios de histórias, algumas esquecidas, outras, talvez, nunca devessem ter sido contadas, segredos perigosos para a mente humana. Elias começou seu trabalho com o método e a calma de sempre. Folheava páginas amareladas, classificava manuscritos, catalogava edições raras. Dias se transformaram em semanas. A neblina persistia do lado de fora, uma parede opaca que impedia Elias de ver qualquer coisa, além de uns poucos metros do casarão, como se o Vale Sombrio existisse em uma bolha de realidade própria. Era como se o mundo, lá fora, tivesse desistido da fazenda, permitindo que as sombras de eras passadas se aprofundassem, e ele estava sozinho, completamente. Apenas ele e o casarão, e aquilo que a casa escondia. Foi no terceiro andar, numa pequena sala anexa à biblioteca principal, uma espécie de depósito de documentos menos importantes, que ele fez a descoberta. Atrás de uma estante que parecia ter sido mal encaixada e estava estranhamente fora de prumo, ele sentiu algo. Uma corrente de ar frio, vinda de um lugar onde não deveria haver frestas. Empurrou com dificuldade, e a estante cedeu, revelando um pequeno vão na parede. Lá dentro, escondido, havia um único volume, um diário encadernado em couro escuro, sem título, pesado e com as bordas corroídas pelo tempo. O couro, escuro e áspero, parecia exalar um cheiro particular, misturado ao mofo e à terra, e um toque de algo metálico e antigo, como o sangue seco de uma criatura que nunca existiu neste plano. Elias o pegou, a capa era fria ao toque, quase como pedra. Abriu-o com cuidado. As páginas, de um papel grosso e amarelado, estavam repletas de uma caligrafia nervosa, quase ilegível, acompanhada de desenhos estranhos. Símbolos geométricos impossíveis que desafiavam a lógica da perspectiva. Diagramas de constelações que ele nunca havia visto em qualquer atlas astronômico conhecido. E formas orgânicas que pareciam se contorcer e se fundir em uma dança de horror primordial. O nome Padre Benedito estava rabiscado na primeira página, com a data de 1887.
um ancestral da família, um padre conhecido por sua excentricidade e reclusão, segundo as poucas referências que Elias havia encontrado, um homem que se perdeu nas sombras do Vale Sombrio muito antes dele. O diário não falava de missas ou parábolas, falava de a canção, de o sussurro da pedra de ossos, de o vazio que canta. As anotações de Padre Benedito eram uma torrente de delírios e observações sobre uma entidade que habitava as profundezas da terra sob a fazenda, uma pedra que respirava, que cantava uma melodia inaudível, mas que se infiltrava na mente de quem estivesse perto demais, subvertendo a própria estrutura da sanidade. Elias, no início, riu. Velho Benedito devia ter enlouquecido, sucumbido à solidão e à superstição, mas à medida que lia, o riso morria na garganta. Os delírios eram vívidos, detalhados, e descreviam sensações que Elias, nos últimos dias, começava a sentir com uma clareza perturbadora. Uma sensação de pressão nos ouvidos, como se estivesse sempre em altitude elevada, ou como se as profundezas do oceano estivessem se erguendo para esmagá-lo. Um cansaço persistente, não físico, mas da alma, uma exaustão que parecia vir de bilhões de anos de sono. E os sonhos se tornaram um turbilhão de cores impossíveis e formas que se dissolviam assim que ele tentava focar, paisagens alienígenas de estrelas mortas e vazios ressonantes, imagens que pareciam mais memórias do que meros devaneios. Os dias se arrastavam, indistintos. Elias já não separava os dias da noite. Ele vivia para o diário de Padre Benedito. Sua obsessão era quase febril, consumindo cada fibra de seu ser. Ele parou de se alimentar direito, parou de dormir de verdade. As poucas horas que conseguia eram infestadas por pesadelos lúcidos. As paredes do casarão pareciam se fechar em volta dele, e a neblina, eterna lá fora, parecia ter se infiltrado até os corredores. Os rangidos das tábuas se tornaram mais audíveis, mais intencionais, como se a própria estrutura da fazenda estivesse viva, observando. Não era o vento, era outra coisa. Os desenhos do diário, aquelas formas impossíveis, começaram a se manifestar em sua visão periférica, nas manchas de mofo na parede, nos veios da madeira, na neblina lá fora, que parecia se contorcer em padrões que ele reconhecia do diário. Ele tentava ignorar, mas era inútil. A canção, Padre Benedito escreveu, com a mão trêmula, não é ouvida pelos ouvidos, mas sentida pela mente, e ela distorce tudo. Ela é a linguagem do abismo, e uma vez que a mente a compreende, a realidade se estilhaça. Elias começou a sentir a canção. Era um zumbido grave, constante, que não estava no ar, mas dentro de sua cabeça, reverberando em sua própria carne. Um tom baixo, que parecia vibrar seus ossos, fazendo seus dentes rangerem, um som que penetrava a barreira da audição e tocava diretamente a alma. A voz de Benedito no diário, a caligrafia frenética, parecia agora um eco da sua própria mente, uma voz que confirmava seus piores medos, aqueles medos primordiais de uma insignificância cósmica. Ele estava perdendo o controle. Sua sanidade escorregava como areia entre os dedos, e ele sentia o frio toque do abismo mental. A solidão no Vale Sombrio, antes um refúgio, agora era um inferno, uma prisão onde sua mente era torturada. Não havia ninguém para quem ele pudesse contar, ninguém para dizer que ele não estava enlouquecendo. Ou pior, ninguém que pudesse dizer que ele estava enlouquecendo, e que a loucura era a única resposta para o que estava para descobrir. Ele estava sozinho com a canção e com as palavras do Padre Benedito, e as duas se fundiam em uma só entidade voraz. O diário continha um mapa rudimentar, desenhado a carvão, que indicava um ponto específico no subsolo da fazenda. A pedra de ossos, o portal para o abismo de estrelas, diziam as anotações do padre, com um tom de pavor e fascínio que Elias agora compreendia. O zumbido na cabeça de Elias se intensificou, transformando-se num murmúrio multifacetado, como centenas de vozes sussurrando em línguas esquecidas de universos moribundos, todas ao mesmo tempo, mas sem formar uma palavra inteligível.
apenas um ruído dissonante de pura informação alienígena. Ele sentia a pressão, sentia que precisava ir, que estava sendo puxado por uma força irrefreável, a verdade o chamando das profundezas. A curiosidade se misturava ao terror, mas a vontade de saber era mais forte, uma força primária que o arrastava para o desconhecido, para a revelação final que espreitava abaixo. Descendo as escadas que levavam ao porão, o ar ficou mais denso, mais frio, e o cheiro mineral e pútrido se tornou quase insuportável. Um odor de decadência de algo que nunca viveu, mas sempre foi. A lanterna, um raio fraco de luz, tremia nas mãos de Elias, mal conseguindo penetrar a escuridão crescente. O porão era um labirinto de adegas e depósitos antigos, mas Elias não via as ruínas, via apenas o caminho indicado no mapa, como se ele estivesse sendo guiado por uma força externa. Seguindo o mapa, ele encontrou uma parede de pedra, estranhamente lisa, sem argamassa aparente, como se tivesse sido esculpida de um único bloco por mãos não humanas. Havia um símbolo gravado nela, idêntico a um dos desenhos mais recorrentes no diário do Padre Benedito. Um símbolo que parecia um olho sem pálpebras, irradiando linhas distorcidas, uma representação do que estava além. A canção dentro de sua cabeça se tornou um coro ensurdecedor. Cada célula de seu corpo parecia vibrar em agonia, uma tortura sublime que prometia a iluminação. Elias pegou uma barra de ferro velha que encontrou no chão e, com uma força que ele não sabia que possuía, uma força que parecia vir da própria pedra que o chamava, começou a golpear a parede. Estilhaços de pedra voaram, revelando o que parecia ser um material diferente, mais escuro, mais denso. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com as lágrimas, com o pó. Ele golpeava sem parar, como se impulsionado por uma força externa, por uma urgência que não era sua, mas que havia se tornado a única verdade em sua existência. Finalmente, com um estalo seco, uma fenda se abriu na parede. O cheiro que emanou da abertura era indescritível. Terra molhada, algo metálico e um fedor de morte antiga, de morte de estrelas e de vazio primordial, mas não a morte de um corpo, e sim a de um tempo, de uma era esquecida, que jamais deveria ter sido lembrada. Através da fenda, Elias espreitou, sua alma já condenada pelo vislumbre do que viria. Lá, no espaço subterrâneo, escuro e úmido, banhado por uma penumbra de éons, estava ela. Não era uma pedra no sentido comum, não uma rocha terrestre. Era uma formação disforme, maciça, de um material que parecia osso polido e cristal negro, com veios que cintilavam como galáxias distantes, pulsando com uma luz fraca, violeta, que parecia absorver a própria escuridão, tornando-a ainda mais profunda. Não tinha forma reconhecível por olhos humanos, desafiando toda a geometria euclidiana, mas sua presença preenchia o lugar, distorcendo o ar, o tempo e o próprio espaço. Ela vibrava. Emitia a canção, não um som, mas uma ressonância que reescrevia a realidade. E quando Elias a viu, a melodia não estava mais só na sua cabeça, ela era ele, ela permeava cada átomo do seu ser. Ela não era um som audível, era uma compreensão instantânea e avassaladora, uma revelação fria e brutal. A canção era a verdade sobre o universo. A vastidão indiferente do cosmos, as abominações adormecidas entre as estrelas, a pequenez da humanidade, a insignificância de suas aspirações e medos. A futilidade de tudo o que considerávamos importante. Ela revelava que a vida humana era um piscar de olhos, um acidente numa dança cósmica de horrores inimagináveis, silenciosos e eternos, onde a própria existência da Terra era uma aberração passageira. Ela não era maligna, era simplesmente alheia, e sua alheia, sua indiferença abissal, era o verdadeiro e mais insuportável horror. Elias não gritou. Sua voz, seus pulmões, seu corpo, tudo havia sido silenciado pela magnitude da revelação. Ele simplesmente caiu de joelhos. Seu corpo tremia incontrolavelmente, um casulo vazio, mas sua mente estava em outra dimensão, esticada e desfeita, para além dos limites da compreensão. Ele
sentiu a verdade descer sobre ele, desfazendo cada conceito, cada memória, cada crença que ele já teve, substituindo-os por um vazio estelar e uma certeza gélida. Ele era um ponto. Um grão de poeira insignificante, varrido pela brisa de um universo que não o notava. E a pedra era um portal para o vazio, para a incompreensão primordial que aguardava, na escuridão entre as estrelas, uma janela para a loucura cósmica. O horror não estava em ver um monstro de carne e dentes, mas em entender que o monstro era a própria realidade em sua essência, e que nós éramos apenas uma falha insignificante nela, um mero delírio da matéria. A canção parou de ser um murmúrio e se tornou um grito silencioso que ecoava em sua alma, quebrando cada parte de seu ser, mas não deixando nenhum som escapar para o mundo exterior. Dias depois, os vizinhos, preocupados com a falta de sinal de vida do historiador, forçaram a entrada na fazenda Vale Sombrio. Encontraram Elias no porão, escorado na parede que levava à câmara secreta, os olhos abertos, vidrados, mirando o nada. Seus lábios secos murmuravam palavras sem sentido, repetindo a canção, o vazio, a pedra, com uma melodia sem som que só ele podia ouvir. Seu corpo estava lá, mas sua mente havia partido para um reino de verdade, onde a sanidade não poderia sobreviver. Desfeita em éteres cósmicos, a fazenda Vale Sombrio foi demolida anos depois. A família vendeu a terra e os novos proprietários construíram um condomínio. A câmara subterrânea foi aterrada, esquecida sob toneladas de concreto e asfalto, como se a civilização pudesse cobrir o horror. Acreditam que o velho Benedito e, mais tarde, Elias Varela, foram apenas vítimas de uma loucura hereditária, ou do isolamento prolongado, uma explicação conveniente para mentes que se recusam a ver. Mas eu te pergunto, e se não for? E se o sussurro da pedra ainda estiver lá, enterrado sob o concreto, esperando o próximo para ouvir a canção, aquela melodia atemporal que ecoa desde o início dos tempos, aquela que não se ouve com os ouvidos, mas que destrói a alma, revelando as verdades que deveriam permanecer escondidas no abismo, para o bem da nossa frágil existência, porque alguns segredos não morrem. Eles apenas esperam para serem desenterrados, e então cantam novamente. E uma vez que você a ouve, não há volta. Não há mais salvação, apenas a compreensão da vastidão indiferente.